Nós estamos estudando em como meditar na palavra de Deus. E nós estamos aprendendo as estruturas literárias. Se Deus quiser, vamos terminar essa noite as estruturas literárias. E uma das estruturas literárias que nós já estudamos aqui em sábados anteriores é uma estrutura chamada preparação-realização. Estão lembrados? Quem se lembra? Diga preparação-realização. Para acontecer o que nós acabamos de orar, o que nós acabamos de cantar, o que nós acabamos de ouvir. Amados, para sermos usados por Deus, isso requer uma preparação. Isso requer uma preparação. Para que se realize na nossa vida a instrumentalidade de Deus, para Deus nos usar como instrumento em suas mãos, Ele quer nos preparar. Ele quer afinar esse instrumento. Ele quer colocar esse instrumento em harmonia com a cabeça, com a mente dele, com o conhecimento dele. Um curso como esse que você está fazendo, se você prestasse bastante atenção, o que eu não vejo muito, vejo em alguns, mas não em muitos, e muitos começaram, nem estão por aqui mais. Esse é um curso de suprema utilidade para preparar você como Paulo disse, obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem muita gente que canta isso e diz, usa-me, Senhor. Quer que Deus o use, mas nunca parou, nunca investiu na preparação para isso. Na preparação para Deus usá-lo. Tem gente que está esperando o pastor dar um cargo para ele, ou chamar ele para fazer alguma coisa. Se há um pastor que vai chamar você, o nome dele é Jesus. Pastor Edivaldo não. Se há um pastor que vai chamar você, o nome dele é Jesus. Foi ele que me chamou. Eu estou aqui porque ele me chamou. Estou fazendo isso porque ele mandou fazer e eu ouvi claramente. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir para entender quem é a pessoa que Deus quer que você seja e o que é que Ele quer que você faça. Porque se você passar a vida inteira e não ouvir isso, cuidado que você vai ter uma surpresa quando Jesus voltar. Se você passar a vida inteira e não ouvir o que Ele tem para dizer para você de uma maneira particular, tanto do que Ele quer fazer na sua vida, como acerca do que Ele quer fazer através da sua vida, se você passar a vida inteira sem ouvir isso, cuidado, você vai ter uma surpresa. E não vai ser agradável. Porque Ele avisou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito Santo está falando com você. E fala através de tudo que você tem aprendido aqui, tudo que tem sido ministrado aqui. Se você for um Samuel, o testemunho que a Bíblia dá de Samuel é que, desde que ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor, ele não deixou cair por terra nenhuma das palavras que Deus falou com ele. Ele aplicou tudo. Ele aplicou tudo na sua vida e aplicou tudo naquilo que era para ele, era incumbência do Senhor para ele fazer.
E eu vou repetir o que eu falei aqui antes da oração. Fazer as mesmas coisas que todos os ímpios já estão fazendo, não acrescenta nada na sua vida. Todos os ímpios também têm que trabalhar, todos os ímpios também têm que estudar, todos os ímpios também têm que criar família, todos os ímpios têm os mesmos trabalhos que você tem, isso não faz deles justos, continuam sendo ímpios. O que Deus quer que você faça é coisa a mais do que isso. O que é, hein? Pensa que eu vou dizer para você? Não. Se você não ouvir o Senhor, ninguém vai dizer isso para você. Porque Ele é que quer dizer. Aleluia? Agora eu sei de uma coisa, que para Deus usar você, você precisa se preparar para isso. Porque Deus não quer pessoas despreparadas. Por isso Ele nos deu a sua palavra, que conforme está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a formação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa palavra foi dada a você. Se você não aplicá-la na sua vida, então você não foi igual Samuel. Você rejeitou e jogou por terra. Mas vai prestar contas. Ouviu? Muito bem, queridos. Hoje nós vamos ver se nós conseguimos ministrar para vocês as 4 últimas estruturas literárias. São 17, tá? E depois, sábado que vem, se nós acabarmos hoje então, der tempo de acabar hoje, sábado que vem eu vou trazer para vocês essas 17 estruturas num cartãozinho plastificado para você colocar dentro da sua Bíblia. E toda vez que você estiver lendo a Bíblia, procurar identificar aonde nos textos que você estiver lendo essas estruturas literárias que você aprendeu. Amém? A primeira de hoje, faltam só 4, então a primeira de hoje se chama particularização. Repita o nome, um palavrão bem grande. A definição dela é muito óbvia. É o movimento do geral para o particular. Isso é uma estrutura literária que ocorre em toda a palavra de Deus. Você tem que aprender a identificá-la. Eu vou mostrar para vocês um exemplo na sua Bíblia aí mesmo de um livro. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, não é? Correto? O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Gênesis tem quantos capítulos? 50 capítulos. Gênesis está bem divididinho aí em 50 capítulos. Se você ler o livro de Gênesis várias vezes e conhecer esse livro, entender um pouco mais acerca desse primeiro livro da Bíblia, você vai ver o seguinte, que do primeiro capítulo até o capítulo 11, são 50 capítulos que tem no livro, os 11 primeiros capítulos falam de uma maneira geral do mundo inteiro. De uma maneira geral, desde o começo, desde o primeiro capítulo, que fala da criação do mundo inteiro, de todas as criaturas, de ter criado o homem à sua imagem e semelhança,
O homem pecou e se espalhou sobre a terra em pecado. Aí Deus mandou o dilúvio e consumiu toda aquela geração. E começou uma nova humanidade a partir da família de Noé, Sem, Cão e Jafé. E a terra se encheu de novo de gente. Há muitas nações, as nações todas estão aí enchendo a terra, ou naquele princípio de história da humanidade. No capítulo 11, esse povo quer construir uma torre de Babel, Deus confunde as línguas deles, eles não se entendem, eles se espalham por toda a terra. De uma maneira geral, o livro está falando de toda a humanidade. Como que a humanidade, lá no começo, já estava se comportando ao se multiplicar sobre a face da terra. Não é isso? Do capítulo 12 até os 50, o livro muda. Se você prestar atenção, o livro muda. Do capítulo 12 até os 50. Já no capítulo 12, no meio de todas essas nações que se espalharam sobre a terra, olha só a particularização. Deus chama um homem em particular. Quem é ele? Abraão, que naquela época se chamava Abrão. Foi só depois que Deus mudou o nome dele para Abraão. O livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, ele para de falar do resto da humanidade. Ele só vai falar de Abraão, da família de Abraão, da descendência de Abraão, da história até Abraão ter um filho que pôs o nome de Isaque, e depois que Abraão morreu, Isaque teve um filho que pôs o nome de Jacó, e Deus chegou nesse filho Jacó, que era neto de Abraão, mudou o nome dele para Israel, deu a ele 12 filhos, que seriam os 12 cabeças das 12 tribos de uma nação só, a nação de Israel. E acaba o livro do Gênesis como? Com esse Jacó entrando no Egito com os seus 12 filhos e já alguns descendentes desses filhos, no número de 70 pessoas. Ponto. Eu resumi para vocês aqui o Gênesis. O Gênesis tem um movimento do geral para o particular. Ele tem uma particularização. Começa falando de toda a humanidade em geral, como a humanidade foi criada, como o homem pecou, como o pecado se espalhou no meio da humanidade enquanto a humanidade se multiplicava. E Deus mandou o dilúvio e começou de novo a humanidade, mas a humanidade é pecadora o tempo todo. E aí, de repente, Deus vai em um homem de todas essas nações aí, ele escolhe, Deus é um Deus que escolhe, ele escolhe um homem para, através dele, fazer uma coisa diferente, uma coisa particular. Fazer, através dele, começar uma nova nação, que o propósito de Deus é que essa nova nação fosse diferente de todas as outras nações que estavam sobre a terra. O livro não fala mais de como que Deus está tratando essas outras nações. Agora ele só vai falar de como Deus vai, através de um só homem, Abrão, construir uma nação que seja de sua propriedade particular, de sua propriedade exclusiva. Deu para você enxergar o que é particularização? Isso é particularização que você vê em um livro da Bíblia. Em um único livro da Bíblia você vê a particularização acontecendo. O movimento do geral para o particular. Mas vamos ver outro exemplo. Se você pegar em Marcos, vai no Evangelho agora no Novo Testamento,
Novo, nós vimos lá no Antigo, agora vamos ver no Novo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo de número 4. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 4. Esse capítulo 4 começa com aquela famosa parábola, que é uma comparação, né? A parábola do semeador, que já é uma estrutura literária que vocês aprenderam, que é uma comparação, ok? Mas antes um pouco, olha o que diz no versículo 1, ó. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se o quê? Numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Estão vendo aqui? Jesus está ensinando as multidões através de parábolas, ok? E aí ele conta uma parábola aqui, a parábola do semeador. Ele começa a contar a parábola no versículo 3 e termina de contar a parábola no versículo 9. No versículo 9 ele termina a parábola dizendo assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repitam. Essa parábola aí ele contou para uma numerosa multidão. Agora veja o versículo 10 que vai mudar. Olha, o versículo 10 vai mudar agora. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Opa! No versículo 10, Jesus não está mais lá na praia, não está mais diante daquela multidão, ele agora se retirou para um lugar aonde, de maneira particular, ele vai se encontrar só com os seus discípulos. Há um movimento de particularização do geral para o particular em todo o ministério de Jesus. Uma coisa era o que Jesus falava para todas as multidões, mas depois ele falava a sós com os seus discípulos. Isso é uma particularização, o movimento do geral para o particular. Aí, em particular, olha o que Jesus diz para eles, versículo 11. Ele lhes respondeu: a vós outros, vocês que estão aqui em particular comigo, quer dizer, vocês que têm mais intimidade comigo, vocês que estão mais perto de mim, vocês que estão me seguindo de perto e aprendendo tudo de mim, a vós outros que sois meus discípulos, a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A multidão vai ficar sem conversão, vai ficar sem perdão, porque a multidão fica ouvindo pregação, mas não entende nada. A multidão ouve pregações, mas não entende nada. Isso aconteceu em todas as épocas. As multidões ouvem pregações, mas não entendem nada. Por que elas não entendem nada? Porque o interesse delas não é o que Jesus está pregando. O interesse delas não é a palavra. Qual o interesse delas? Qual o interesse das multidões?
O interesse das multidões é receber os favores de Deus na sua vida. Isso não mudou, isso continua acontecendo no decorrer dos séculos. As multidões só querem receber favores de Deus, mas elas não querem nem entender a palavra de Deus e elas não gostam de palavra de Deus. O que é ser discípulo? Ser discípulo é ser do grupo particular de Jesus. Daqueles que têm ouvidos para ouvir e que querem ouvir de perto e que querem entender a palavra. Eles não estão nem aí para milagres ou para favores, porque o favor que Deus der a eles está tudo bem. Mas eles entendem que o maior favor que Deus deu a eles foi que Deus lhes deu Jesus, para ensinar toda a palavra de Deus, ensiná-los como ser santos. É por isso que lá no final de Mateus, capítulo 28, como missão da igreja, Jesus não disse assim, façam multidões. Vão e façam grandes multidões. Jesus não disse isso. Jesus disse, fazei discípulos. Fazei discípulos. Sabe por quê, amados? Porque, atenção, só discípulos vão para o céu. E é por isso que um dia eu vou dar aqui para vocês, o dia que o Senhor quiser, uma pregação só para você entender o que é ser discípulo. Porque só discípulos serão salvos. Quem não é discípulo não será salvo. E nós temos que aprender muito bem na Bíblia o que significa ser discípulo. O cristianismo sempre foi dividido assim. Tem uma multidão de gente por aí que tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver e não vê. O coração deles é insensível. Eles não se convertem de verdade e não existe perdão para eles. Eles continuam nos seus pecados. Mas aqueles em particular se aproximam de Jesus, porque querem conhecê-lo de perto, porque querem ter intimidade com ele, querem entender a sua mente, querem entender a sua palavra, querem entender a sua doutrina. Isso é um discípulo. Isso é um discípulo. A esses, em particular, Jesus fala com eles. Amém? Vamos ver outra particularização aqui em Mateus agora. Você viu em Marcos? Vamos ver uma em Mateus. Mateus 16. Vamos ver aqui em Mateus 16. A partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Acharam Mateus 16, 13? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Atenção aqui, Jesus levou os discípulos para um lugar deserto, viu, irmãos? Esse lugar aqui chamado Cesareia de Filipe era um lugar deserto, longe da multidão. Aqui não tem multidão. Aqui Jesus está a sós com os seus discípulos. E aí Jesus faz uma pergunta. Você já viu uma estrutura literária que se chama interrogação. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. A pergunta que ele faz é, eu vou ler e vocês repitam. Quem diz o povo ser o filho do homem? Aí vem a resposta no versículo 14. Parece até que os discípulos estão assim meio eufóricos, porque essa pergunta foi fácil e todos eles queriam responder ao mesmo tempo, né? E até coloca no plural. E eles responderam. Não foi um só discípulo que respondeu, mas eles começaram a responder juntos. E nas respostas deles, o que foi captado? Vamos lá. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então,
Primeira pergunta que Jesus fez aos discípulos: olha, vocês são meus discípulos, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo as multidões aí que me seguem, que estão sendo curadas, eu prego para eles em parábolas. O que eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? A multidão. Deixa eu só colocar vocês aqui, dar para vocês um dado cronológico. Aqui Jesus já tinha 3 anos de ministério. Em Mateus 16, Jesus já tinha 3 anos que ele estava pregando. 3 anos que muita gente viu ele fazer muitos milagres, que muita gente recebeu muito milagre de Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos: essa multidão aí que eu preguei para eles há 3 anos, essa multidão que eu fiz milagres para eles aí em favor deles, há 3 anos que eu estou fazendo milagres para eles, eles dizem que eu sou quem? Aí os discípulos que já tinham escutado a multidão falando, uma e outra pessoa falando no meio da multidão, eles responderam: tem gente que diz que o Senhor é João Batista que ressuscitou dos mortos e está aí. Tem outros que dizem que o Senhor é um profeta mais antigo, que o Senhor é o profeta Elias que voltou. Outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias. E outros dizem que o Senhor é algum dos profetas, que não sabe qual, mas o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. Pergunto para vocês agora: alguém do povo sabia a resposta certa? Alguém do povo disse: tu és Jesus Cristo, Filho de Deus? Todos eles, olha, todos eles, toda essa multidão, atenção, amados, ó, multidão que viram Jesus, estão vendo Jesus por 3 anos, estão ouvindo Jesus por 3 anos, estão sendo curadas por Jesus por 3 anos. Uma multidão comeu dos pães que Jesus multiplicou a primeira vez. Uma multidão comeu dos pães que Jesus multiplicou para a segunda vez. Aqui já tinha acontecido 2 vezes a multiplicação dos pães. Essa multidão já tinha visto tudo isso. E, no entanto, não sabiam quem era Jesus. Não conheciam Jesus. Está vendo, amados? Pensa que é diferente hoje? Pensa que é diferente hoje? E quando eu vejo esses crentes por aí metidos, aí, querendo se meter aí onde não é chamado, querendo se meter, por exemplo, em política, fica na cara que eles não conhecem nada de Jesus. Não conhecem Jesus de jeito nenhum. Todos eles acham que Jesus é alguém, olha só. São campeões mundiais em axiologia. Uns acham que ele é João Batista, outros acham que ele é Elias, outros acham que ele é Jeremias, outros acham que ele é um dos profetas. Estão cegos. Não conhece nada, não conhece Jesus. Aí olha o que acontece agora, através de um contraste que começa no versículo 15, Jesus vai particularizar a pergunta. Jesus vai particularizar a interrogação. Mas vós, versículo 15, olha aí, ó. Mas vós, quer dizer, e vocês? Vocês que são meus discípulos. Para a multidão eu ensino em parábolas, mas para vocês em particular eu explico tudo. Então, agora eu vou perguntar para vocês. E vós? Continuou ele. Quem dizeis que eu sou? Agora, ao invés de todos quererem responder, olha outra particularização, só um deles respondeu, que foi o apóstolo Pedro. Parece que os outros discípulos deu um surto de mudez deles, que eles ficaram todos mudos. E o único que respondeu foi Pedro. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Resposta certa. Resposta certa. Aí Jesus disse, você não entendeu isso porque você é muito esperto, não. Você não entendeu isso porque você é muito inteligente, não. Você entendeu isso porque meu Pai te revelou. Ninguém conhece Jesus se o Pai não revelar. Ninguém conhece Jesus se o Pai não revelar. Ninguém conhece Jesus se o Pai não revelar. Pode ganhar milagre, pode ganhar um monte de bênçãos, pode fazer parte de multidões de igrejas imensas por aí, mas não conhece Jesus se o Pai não revelar. Bom, vocês viram aqui a particularização? Viram aqui? A multidão, 3 anos, ouvindo Jesus e não conhece, vendo Jesus e não conhece Jesus. Os discípulos, então, em particular, ele pergunta, e dos discípulos, ainda em particular, um responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Entenderam a particularização? Vamos ver agora o contrário dela. O contrário da particularização é a generalização. Diga. É o movimento oposto da particularização. Ou seja, é o movimento do particular para o geral. O movimento do particular para o geral. Okay? Esse movimento também é visto, assim como a particularização, a Bíblia tem muita generalização. Vamos dar um exemplo de um livro, Levítico. Levítico. Se você pegar o 3º livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro Levítico. Se você pegar o livro chamado Levítico, você vai notar o seguinte. Você vai achar até meio estranho no começo, porque os primeiros 9 capítulos, são instruções de Deus que foram dadas para os levitas, que eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Essas instruções dos capítulos de 1 a 9 não era para as outras tribos de Israel. Não era para a tribo de Dan, não era para a tribo de Judá, não era para a tribo de Simeão, não era para a tribo de Issacar, não era para a tribo de Zebulon, não era para a tribo de Naftali. O que está escrito de 1 a 9 em Levítico 1 a 9, era só para a tribo de Levi. Porque eram coisas sobre o culto, sobre os sacrifícios, sobre as ofertas, sobre os holocaustos. Como que os sacerdotes do Antigo Testamento deveriam dirigir o culto daquela época, que no Novo Testamento mudou, não tem mais nada daquilo. O culto do Antigo Testamento, os 9 primeiros capítulos de Levítico, era para ensinar estes sacerdotes como eles deveriam realizar o culto daquela época. Mas do 10 para frente até o 27, Levítico tem 27 capítulos, você viu aí? 27? Do 10 até o 27, eram instruções que os sacerdotes levitas deveriam compartilhar com todas as outras tribos, com todos os povos, com todas as outras tribos de Israel em geral. Por isso, esse livro Levítico, ele é comandado por uma generalização. Começa falando de maneira particular com os sacerdotes e depois de uma maneira geral com todo o povo. Ok?
Tanto a particularização como a generalização, você pode ver isso até em um versículo. Tá? Às vezes em um só versículo você pode ver isso. Eu não vou dar exemplos agora, porque eu vou dar exemplos para vocês enquanto a gente estiver pregando a palavra. Cada vez que eu estiver pregando a palavra, eu vou recordar para vocês as estruturas literárias. Olha, aqui tem uma generalização, aqui tem uma particularização, aqui tem uma causação. Quando eu falar disso, vocês que fizeram o curso já vão saber do que eu estou falando. E vão aprender a reconhecer e anotar, e vai ser útil aí para o seu estudo. Ok? Vamos ver as últimas duas, para nós terminarmos hoje. As últimas duas estruturas, ela tem um nome parecido, quer ver? A penúltima chama continuidade. Diga, continuidade. E a última chama continuação. Diga, continuação. Para nós não parece a mesma coisa? Não parece a mesma coisa? Puxa, mas continuidade e continuação é a mesma coisa. Alguma coisa que está continuando, alguma coisa que continua. Então, continuidade e continuação é a mesma coisa. Realmente, continuidade e continuação, em termos simples, em termos gerais, é a mesma coisa. No entanto, em termos literários, são duas coisas diferentes. Em termos literários, são duas coisas diferentes. Vamos ver primeiro a continuidade. Continuidade, depois vamos ver a continuação. E você vai ver a diferença entre elas. A definição de continuidade está aqui. Ó. O texto dá sequência ou continuidade à mesma ideia, mas modificando os termos. O que define uma continuidade? Mesma ideia, termos diferentes. Isso é continuidade. Está dando continuidade à mesma ideia, mas com palavras diferentes, com termos diferentes. Eu já dei um exemplo disso para vocês. Eu vou voltar nesse exemplo que eu dei para vocês. Procure aí, Marissa, que aí tem, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Aí para trás. Onde está escrito ovelha perdida, bem grande lá em cima. Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Essas três parábolas estão no capítulo 15 de Lucas. Eu falei com vocês, quando nós começamos as estruturas, e eu usei isso aqui para falar acerca da comparação. Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Achou? Aí tem que estar aí, porque é a número 28. Tá numerado aí? Slide número 28. Aí, muito bem. Essas três parábolas estão no capítulo 15 de Lucas. E elas estão ligadas, essas três comparações, a estrutura literária ali bem forte, é a comparação. Mas essas três comparações, essas três parábolas, elas estão ligadas uma à outra por uma continuidade. Porque tem a continuidade da mesma ideia, mas com termos diferentes, com exemplos diferentes, com uma comparação diferente. Jesus está pregando aqui a mesma ideia. Na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida e na parábola do filho pródigo, Jesus está continuando a mesma ideia da misericórdia de Deus, buscando, procurando ou esperando o pecador. Essa é a ideia. Na ovelha perdida, Deus é o pastor. Na dracma perdida, Deus é a mulher. E no filho pródigo, Deus é o pai. A ovelha perdida
representa o pecador que vai conhecer a Deus e ser arrependido. A dracma perdida representa o pecador que vai se arrepender. O filho pródigo representa o filho que vai voltar, o pecador que vai voltar para Deus. As 100 ovelhas da primeira parábola representa religiosos que acham que conhece a Deus e não conhece. As 9 dracmas que a mulher não perdeu representa religiosos que acham que conhece a Deus, mas não conhecem. E o filho que não saiu de casa representa os religiosos que acham que conhecem a Deus e merecem muita coisa, mas não conhecem a Deus. Portanto, essas 3 parábolas, elas não trazem uma ideia diferente, elas trazem a mesma ideia. Mas cada parábola é diferente uma da outra. A mesma ideia, continuando a mesma ideia, Jesus continua a transmitir a mesma ideia, mas em termos diferentes, com palavras diferentes. Isso é estrutura literária, chamada de continuidade. Ok? Vamos ver qual que é a diferença dela para continuação? Vai lá para a última de novo. A última é a 49, né? A continuação. O texto dá sequência ou continua o mesmo relato, a mesma história ou o mesmo bloco, mas modifica as ideias. Modifica as ideias. Portanto, a continuação é o contrário da continuidade. Continuidade. Mesma ideia, termos diferentes. Continuação. Mesmo bloco de material, mesmo texto, mesmo contexto, mesmo relato, mas esse mesmo relato contém várias ideias diferentes. Várias ideias diferentes. Vamos ver um exemplo. A partir dos exemplos vocês entendem melhor, ok? Marissa, vê se você acha aí, nesse pendrive, o Apocalipse. Acho que tem aí Apocalipse nesse pendrive. Oi? Você devolveu para mim o pendrive, está aqui. Coloque ele aí. Você não tem Apocalipse aí não, né? No pendrive tem Apocalipse. Aí você abre aí Apocalipse, que nós vamos ver Apocalipse em janeiro novamente, né? Todo mês de janeiro e fevereiro nós aprendemos Apocalipse. Achou aí Apocalipse? Beleza. Abra aí então no 6º slide. 6º slide do Apocalipse. Aqui, ó. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Você tem um bloco dentro do Apocalipse. O Apocalipse é dividido assim, ó. O capítulo 1 é uma introdução. O capítulos 2 e 3 é um bloco referente à mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E do capítulo 4 até o 22 é o desenvolvimento geral do Apocalipse acerca das coisas que vão acontecer no futuro. Ok? Está pequenininha aqui a letra, né? Mas nós vamos aumentar depois, quando fizer Apocalipse. Ficou pequena porque tinha que caber aí as 7 igrejas, né? Mas aí pulou a linha, né? Quando aumentou ali, pulou a linha. Deixa assim mesmo, Marisa. Nesses 2 capítulos, não pode deixar como estava, senão vai pular a linha. E aí, nesses 2 capítulos, nós lemos no Apocalipse as mensagens de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que profeticamente seriam mensagens, são mensagens de Jesus para toda a sua igreja em todo tempo e lugar na face da terra, inclusive de hoje. Ok? Então, olha só. Cada uma dessas mensagens traz a mesma ideia? Não. Para cada igreja, a ideia era uma.
para cada igreja a mensagem era uma só. Para Éfeso foi uma mensagem, para Esmirna foi outra mensagem, para Pérgamo foi outra mensagem, para Tiatira foi outra mensagem, para Sardes foi outra mensagem, para Filadélfia outra mensagem e para Laodiceia outra mensagem. Não tem nenhuma mensagem igual. Jesus não disse para nenhuma dessas igrejas aí, ó. Por exemplo, Sardes, para você eu vou dar a mesma mensagem que eu já dei para Éfeso. Não, é uma mensagem particular para aquela igreja ali. Portanto, são 7 mensagens e 7 ideias diferentes. Todas contidas no mesmo relato, no mesmo texto de Apocalipse, onde estão as mensagens de Jesus para 7 igrejas. Por isso é uma continuação de um relato. E olha as semelhanças que tem no relato. Todos eles começam assim, ó. Ao anjo da igreja tal escreve. E em todos eles está escrito assim, ó. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todos eles está escrito assim, ó, ao vencedor eu darei isso, isso e aquilo. Em 5 deles 5 dessas mensagens está escrito assim, ó, eu tenho contra ti alguma coisa. E só em 2 dessas igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus não tinha nada contra elas. Isso aqui é um bloco de material. É um texto, é um relato particular, um relato que não tinha no capítulo 1, que não continua no capítulo 4, é um relato só dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. À medida que esse relato continua, muda a igreja, muda a ideia. Essa estrutura literária aí chama-se então de continuação. Continuidade? A mesma ideia com termos diferentes. Continuação? O mesmo texto, mas com ideias diferentes. É o contrário da continuidade. Ok? E assim nós terminamos então as 17 estruturas literárias. Vamos recordá-las? Vamos recordar as 17 estruturas. As 17 estruturas literárias, que começa lá na comparação. A comparação foi a primeira, não foi? Foi a primeira comparação? Então repita comigo. Comparação, contraste, repetição, inclusio, preparação, realização. Qual é o outro nome da preparação, realização? Diga, introdução, desenvolvimento. A próxima, diga, interrogação. Afirmação de propósito. Outro nome da afirmação de propósito, diga, instrumentação. Clímax. Sumarização. Crucialidade, alternação ou intercalação, causação, substanciação e as últimas de hoje, diga particularização, generalização, continuidade, continuação. Sábado que vem eu vou trazer para vocês num cartãozinho todas elas, com as explicações, até com alguns textos bíblicos de exemplo que eu dei aqui, outros que eu não dei, tá? Para vocês colocarem aí dentro da sua Bíblia, e você vai viver com isso na Bíblia até você aprender. Eu já decorei tanto e já aprendi tanto essas estruturas
que hoje eu não preciso mais ficar com papelzinho, com cartãozinho. Eu não preciso ficar mais. Aonde eu estou lendo a Bíblia, eu sei qual estrutura que é, e elas me ajudam a enxergar muitos significados aí dessa palavra, para entender a palavra de Deus. Elas me ajudam muito a entender a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso vai ser muito útil para você. É um instrumento que ajuda você a meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E através dessa meditação você vai desenvolver o seu conhecimento do Senhor e da sua palavra. E isso vai ter grandes efeitos espirituais na sua vida. Amém? Glória a Deus. A partir de sábado que vem, que eu vou trazer para vocês o cartãozinho aí, vocês vão colocar dentro da Bíblia, tá? Nós vamos ver o final da observação. Lembra dos 5 passos do método? Volta lá, Marissa. Para os 5, lá no início, os 5 passos, que é o segundo slide, o slide número 2. Os 5 passos do método de estudo bíblico indutivo. Repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Nós já fizemos a oração e nós estamos quase terminando a observação. Viu como nós demoramos bastante tempo na observação? E aí nós vamos começar, a partir do sábado que vem, tentar entrar na interpretação. Nós vamos demorar um pouco mais na interpretação. E para você ter uma ideia, os últimos 2 sábados do ano, os últimos 2 sábados de dezembro, o penúltimo sábado vai ser a avaliação, só preciso de um sábado para avaliação, e o último sábado de dezembro vai ser a aplicação. Eu só preciso de um sábado. Até lá, todos os sábados será sobre a interpretação, e vai ajudar muito aquelas pessoas que fizeram há alguns anos atrás, não lembro que ano que foi, um curso sobre interpretação. Nós temos gravado ainda, Fabinho, aí? Temos gravado aí inteiro, né? Esse curso de interpretação que eu dei aqui na igreja. Eu vou trazer muitas coisas daquele curso para cá, para nós entendermos o que é interpretação e como que acontece esse processo de nós interpretarmos corretamente a palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui bem devagar, amados, porque a igreja cristã, ela está dizimada na face da terra, em termos de conhecimento. Ela está dividida e um reino dividido não pode subsistir. A igreja cristã está cheia de confusão, está cheia de desordem, e tudo isso por causa da disseminação de falsas doutrinas que provém de interpretações erradas da Bíblia. A Bíblia de nada vai adiantar para a sua salvação se você não souber interpretá-la da maneira correta. E é fácil interpretar errado. Não, interpretar errado não é fácil. Interpretar errado é facílimo. É facílimo interpretar a Bíblia errado. Agora, a interpretação correta tem um preço. A interpretação correta tem um preço. Um preço espiritual, um preço mental, intelectual, racional, de pensamento. Todos nós podemos interpretar a Bíblia de maneira correta, mas precisamos ter dedicação para isso.
Precisamos ter amor para isso. Precisamos ter prazer na palavra de Deus para isso. E não adianta, mas os chamados não têm prazer na palavra de Deus. Só os poucos escolhidos. Os poucos escolhidos, os eleitos de Deus. Uma das marcas de que as pessoas são eleitas de Deus é que elas amam a palavra de Deus. Elas têm avidez pela palavra de Deus. E é por isso que elas chegam à verdadeira interpretação. E por que a situação da igreja, das igrejas denominacionais no mundo inteiro do cristianismo mundial é triste? Porque os muitos chamados são sempre a maioria. Os poucos escolhidos são sempre a minoria. Tem uma minoria aí interpretando bem a Bíblia. A maioria estão interpretando mal a Bíblia. E como eles são a maioria, eles fazem mais sucesso. Eles fazem mais sucesso, eles atraem mais pessoas, mas não adianta nada. Porque a interpretação está errada. E Jesus disse aos escribas e fariseus, que eram os religiosos daquela época, e que eram os intérpretes da Bíblia naquela época. Jesus disse a eles: errais. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Da mesma maneira, tem muita gente hoje laborando em grande erro. Trabalhando muito, fazendo muito sucesso, até alcançando multidões, mas em erro. O que isso vai adiantar? Porque o que leva para o céu não é o erro. O que leva para o céu é a verdade. E o erro faz parte da mentira. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, não tem exceções, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma verdade, não há verdades no plural. Há uma verdade. A tristeza que nós sentimos é quando olhamos para as denominações, para todo o sistema denominacional na face da terra, parece que cada um tem suas próprias verdades particulares. E a verdade de um não é a mesma verdade do outro. Estão cheios de verdades diferentes. E aí? Porque Jesus é a única verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Glória a Deus. Por isso nós vamos entrar agora numa parte muito séria. Nós vimos agora uma parte muito técnica. E nós vamos entrar agora numa parte muito espiritual do método, que é a interpretação. Vamos usar tudo o que aprendemos na observação para interpretarmos de maneira correta a Escritura, a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor então. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Jesus. Te damos graças porque o que está acontecendo aqui é algo raro na face da terra, Senhor. É algo muito raro na face da terra, Senhor. O que está acontecendo aqui de nós estarmos reunidos em Teu nome para aprender como lidar com a Escritura Sagrada, como lidar com a Tua Palavra. Ó Senhor, é algo que é praticamente estranho nos dias de hoje. É praticamente inédito nos dias de hoje.
Senhor, nós choramos contigo ao lembrarmos que, infelizmente, a maioria esmagadora, Senhor, dos crentes não estão atentos à verdade da tua palavra. Não estão tendo ouvidos para ouvir. Não estão sendo discípulos, a maioria deles fazem parte apenas de multidão. É um número grande de pessoas, mas vazias de conhecimento, vazias da verdade, esvaziadas da palavra, e muitas vezes ainda cheias demais, cheias de si mesmos, cheias do mundo, cheias de costumes errados, de ideias erradas, de pensamentos errados que têm aprendido como se fossem certos. Oh, Senhor, isso nos entristece, nós choramos e nós clamamos a Ti, Senhor. Prepara-nos para toda boa obra, prepara-nos na Tua palavra para o verdadeiro conhecimento, prepara-nos para perscrutarmos as Escrituras com avidez, Senhor, com desejo, com prazer, Senhor, sabendo que é a palavra do Senhor, a carta de amor do Senhor para nós, que contém tudo o que queres que aprendamos na nossa própria vida pessoal e para sermos instrumentos do Senhor, para ensinarmos a tantas outras pessoas perdidas, desencaminhadas, desorientadas, sem norte. Ó Senhor, abre os nossos ouvidos, como o Senhor disse através do profeta Isaías, desperta os nossos ouvidos, para que ouçamos como os discípulos, que tenhamos ouvidos de discípulos, para termos também língua de discípulo, para levar boa palavra ao cansado, para orientar o desorientado, para fortalecer o que está enfraquecido, para ser luz nesse mundo e não trevas, para levar certeza e não dúvida, para levar conhecimento verdadeiro e não falso ensinamento, e não falsa doutrina, Senhor. O cristianismo que se chama hoje de cristianismo está lotado de falsas doutrinas. Isso não é o Senhor, isso não é a tua palavra, isso não é a tua verdade. Tu és a verdade, Jesus. Tu és a verdade pura, Jesus. Tu és a verdade santa, Jesus. Tu és a verdade absoluta, Jesus. Tu és a verdade única. E é a Ti que nós queremos, Senhor. E é de Ti que nós precisamos, Senhor. E é a Ti que nós buscamos, Jesus. E queremos fazê-lo de todo o coração, Senhor. Por isso toda a glória, toda a honra, todo o louvor a Ti. Obrigado, Jesus. Aleluia. Enquanto continuamos a orar, cantando ao Senhor, aqueles que forem hoje trazer seus dízimos ou suas ofertas, faça isso com amor, em nome de Jesus.